Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Hoje nós vamos usar o nome da nossa seguidora Valdirene. Lembrando que o nome é fictício e a história não é dela. Valdirene, idade 38 anos, trabalha na área de turismo. Isso tudo que eu vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 30 anos. Hoje eu tenho 50 anos. Só para vocês entenderem o quanto de tempo eu levei para transmutar esse trauma e conseguir conversar sobre isso. E, pasmem, até hoje contando nos áudios, eu me afeto e eu fico mal. Eu já tinha essa conexão em raiz com a Turquia muito antes de começar a falar com um turco online. Eu não fui na busca de um turco online, nem de conversar com homens para um relacionamento online. A minha família, ela já era de origem grega. Uma parte estava morando lá na Turquia, porque teve toda aquela confusão de terra, o que era da Grécia, o que era da Turquia, se ficava numa religião para ficar na Turquia, se escondia a religião, tinha que se esconder qual que era a religião para continuar naquela terra, porque agora era da Turquia e não era mais da Grécia, toda aquela confusão entre turco e grego que todo mundo que estudou a história sabe muito bem. E o que mais dói no meu coração é de lembrar que eu já era uma moça com todas as oportunidades do futuro praticamente conquistadas. Era só eu dar o meu primeiro passo e agir, porque eu já era uma mulher formada, entenderam? Bacharel, graduação. Eu estava procurando estudos e cursos que me trouxessem uma especialidade naquilo que eu já sabia fazer muito bem. E, óbvio, correndo atrás da minha pós. Então, eu já tinha o conhecimento do idioma grego, do idioma inglês, já falava italiano, espanhol muito bem. E fui em busca de conversar para entender mais o turco, porque eu tinha o objetivo de procurar estudar lá na Turquia e também de encontrar parte da minha família que estava lá, numa região bem pertinho de Bursa. E aí sim entra a questão do aplicativo e conversar com turcos. Eu já sabia que a maioria dos turcos não prestavam, já sabia de todas essas coisas. Agora já entendo que para você se conectar realmente, assim, para se relacionar com um turco, você tem que conhecer ele há anos, há décadas, tá ali, né? Tem sim os que são um pouco que fogem da questão tradicional, mas no fim todos vão ter um ponto tradicional que você vai ter que ir ali questionar e tentar se resolver. Eu me preparei 3 anos para isso. Eu fiz amizades com turcos. E eu deixo claro aqui que eu não tenho nada contra a Turquia. Eu tenho uma conexão muito forte, mas não é com as pessoas, e sim com a terra mesmo, com a cultura da Turquia. Desde aqui, do Brasil, então, eu já comecei a conversar com o Edi. Edi, idade 34 anos, dono de bar. Bebi uma cachaça que só por ter. E ele me trouxe particularidades que me fez entender que ali poderia sim ter um tipo de relacionamento. A gente tá falando aqui de um homem de 1,78 de altura, nariz tão grande a ponto de se encontrar com o tamanho das orelhas, dono de um bar, mas não de um bar qualquer, de um bar em um dos hotéis de grandes nomes na Turquia. Ele tinha um bar na parte de baixo, onde acontecia shows, e eram shows famosos, né? Fora os de Istambul, né? Depois dos de Istambul, esses shows, eles eram de rock, de vários tipos de música, e eu já vou explicar o porquê. Porque Edi não era muçulmano, não era ateu, ele era alevi. Alevi é uma religião perto da vertente do muçulmano xiita, mas muito mais leve.
Não se teve essa conversação de 24 horas de bom dia, boa tarde, boa noite, como eu escuto bastante aqui no canal. Não tinha esse grude, esse love bomb todo. Talvez ele estivesse conversando com outras pessoas. Os alevitas, eles são meio que revolucionários na Turquia. Então, é um grupo religioso que tem muitos músicos, artistas, jornalistas. Eles são super inteligentes, eles sabem debater e tem muito conteúdo para confrontar a parte política da Turquia, que muita gente tem medo de falar. Sabem tocar todos os tipos de instrumentos típicos. Eles criam músicas como protestos. Meu encantamento começou daí, porque eu sempre fui uma mulher de esquerda e as ideias e pensamentos políticos, culturais e econômicos batiam muito. Ele conversava como se ele fosse uma enciclopédia comigo. E tinham outras questões na religião que me fizeram abrir os olhos, explicadas por ele. Uma delas era a seguinte: a mulher que casasse com um alevi, ela não precisava usar hijab. O lenço só era utilizado quando ela fosse na Jan Levi, que é a mesma coisa que a mesquita que eles frequentavam. E a mulher tinha um poder diferente no relacionamento. Eles valorizavam mulheres independentes. Muitas das vezes ele me disse que os homens deixavam de ter alguma instrução para que as mulheres tivessem essa instrução. Ou seja, eles abdicavam de estudar, do conhecimento, para que as mulheres tomassem a frente. Eu olhei e falei, gente, isso aqui é um paraíso na Turquia. Porque eu preferia que fosse um ateu, né? Mas esse cara, ele trazia uma religiosidade. A mulher tinha liberdade. Culturalmente, eles tinham toda uma movimentação e rituais muito bonitos. Tinha uma dança que eles entravam no estado quase de hipnose, que era puxado para o sufismo. Quem não sabe o que é sufismo, digita aí no Google, não pergunta para a Leca nos comentários. E ali eu via homens crescendo, homens formadores de opinião. Quando eu falei sobre a minha família, ele me ajudou a pesquisar, né, sobre as regiões, sobre onde eles estariam. E eu só fui descobrir depois que a conexão era tão forte entre a gente que o meu primo ia no bar dele. Mas eu só fui descobrir depois que eu voltei da Turquia. O que eu tô contando pra vocês aqui ainda é a parte da conversa no aplicativo antes de eu encontrar ele lá na Turquia. Outra coisa que ele me falou que me pegou bastante também é que o alevi, ele não tem essa coisa de ter várias mulheres. Ele se casa uma única vez com uma única mulher e essa mulher vai ser esposa dele pro resto da vida dele. Ele só pode casar com outra ou firmar outra esposa quando essa mulher morrer. E isso vale mesmo que a primeira esposa não consiga ter filhos, fique doente. Nada disso faz com que ele tenha abertura para se ter uma segunda esposa. Bom, eu juntei o meu dinheiro e o meu objetivo era ir para lá para ver um curso que eu queria estagiar. E também uma bolsa de especialização numa universidade de lá. Fui para a Turquia e ele me convidou para que ficasse na casa da família dele, né? Eu fui super paparicada, muito bem recebida. Fazia ponte, né, para ir para Istambul. E em Istambul eu ficava morando com outras meninas, que era onde eu ia tentar o curso e o estágio, a especialização, tudo. Eu juntei todo o dinheiro possível para isso. Eu sempre trabalhei desde os meus 18 anos. Com outra profissão, então eu tinha um dinheiro guardado, eu ainda trabalhava e o meu pai me ajudava. Eu tinha um filho, quando eu comecei a conversar com ele, meu filho tinha 9 anos, quando eu fui pra Turquia ele tinha 10 mais ou menos. Eu deixei o meu filho com o pai, foi tudo acordado para que eu fizesse esses estudos lá na Turquia. A gente se encontrou, a gente só se beijou no 3º dia e teve uma parte da família dele que não aceitou, mãe e pai, né? Mais a mãe, porque ele teria um casamento só e eles queriam que ele casasse com uma alevi.
eles já tinham filhos na família que tinha dado problema por ter casado com mulheres de outra religião. Um tinha casado com uma muçulmana sunita, que para eles era a morte. O outro tinha casado com uma judia, que aí não precisa nem falar, porque imagina a mistura desses dois, o que ia dar. Porque judeu nasce judeu e não pode ser outra coisa. O alevi nasce alevi e não pode ser outra coisa. Então, assim, óbvio que se separaram depois de um tempo. E aí veio a cristã ortodoxa para completar a situação da família, né? E nesses encontros a gente já fechou o compromisso de que íamos realmente casar. As coisas foram mudando. Eu fiquei 8 meses na Turquia para estudar e para que isso acontecesse. Essa questão de casamento foi se transformando no meio do caminho, sabe? Quando eu percebi as ações dele, parecia que ele estava fugindo disso. E eu entendia que ele estava fugindo disso porque a mãe dele não queria. Só que, ao mesmo tempo, ele não deixava certo 100% de que ele não queria mais casar. Ele ficava colocando obstáculos, barreiras, enrolando. Parecia ali que ele estava querendo aproveitar da carne. Afinal, querendo ou não, ele estava tendo o prazer de usar o meu corpinho, né? Eram 8 meses ali de diversão que ele tinha. Então, no meio desse casa ou não casa, eu te amo um pouquinho menos, vamos com calma, olha aqui, vamos esperar a mamãe aceitar, aquela coisa toda. Eis que surgiu uma grande ideia vinda do irmão dele, que era casado com uma judia. Ele e o irmão eram sócios nesse bar do Holiday Inn. E eis que eles iam fazer um novo show, mas eles precisavam de mais dinheiro para que isso acontecesse. E o irmão dele deu a ideia de que eu cedesse esse dinheiro todo que eu tinha lá para fazer o curso, porque eu tava na casa dele, mas quando eu tinha que me transportar para Istambul, para me alimentar lá com as meninas, para pagar o curso, enfim, tudo isso tinha que se ter uma grana. Então ele teve a ideia de, você empresta esse dinheiro pra gente iniciar esse show, e assim que der o lucro, eu te devolvo. Gente, eu já tinha ido num tipo de show, e eles fechavam com muitos patrocinadores. Era patrocinador de bebida, de tudo. Então, não tinha como não dar certo e não funcionar na minha cabeça. Importante falar que esse tchaca na buchaca aí, né, que eu tinha com ele, não era das melhores não, né? Por quê? Porque quando a gente ia para fazer a coisa que tava no auge, se respirava 1 segundo e se soltava tudo da broca. Então era uma coisa assim, não podia enfiar todo o kebab não. Se tiver só na roçadinha do kebab, ok, mas plugou o kebab era quase que um cardio de meio segundo. Pronto. Soltou, murchou, liberou e amor. Prazer era mesmo só pra ele, entendeu? Porque pra mim não dava tempo. Porque não dava tempo de uma meia respirada ou de uma meia... não dava tempo. Já era pra eu pensar, gente, que ali ele tava interessado só em liberar o cranco, né? Outra coisa também. Era uma chaminé, uma churrasqueira ambulante. Parece que aonde eu ia, eu tava participando de um churrasco, porque o cigarro não saía da boca. Era 5, 4, 50, não sei quantos maços. Quando não era o cigarro, era a garrafa virando. Voltando lá à questão da ajuda que eu ia dar, né, que era um investimento, não era investimento nenhum, gente. Na verdade, eles estavam devendo aluguéis, né, do lugar. E esse dinheiro ia suprir isso. Só que eu não sabia. Eu já tinha entendimento, não sabia falar turco, mas eu já tinha entendimento de algumas palavras. E já era para eu ter percebido. E dava para entender que quando eu fui lá no hotel, né, para pagar, as pessoas, eles olhavam para mim, tipo assim, o que essa brasileira está fazendo? Onde ela está se enfiando? E mesmo assim eu continuei o plano. Eu emprestei lá 10 mil dólares. Na minha cabeça vinha o fluxo imenso de pessoas que eu tinha visto no outro show, o fluxo imenso de patrocinadores que estavam ali colocando dinheiro. Como que isso poderia não dar certo? Eu estava achando que eu estava investindo em um projeto, mas na verdade eu estava
auxiliando que eles não falissem de tanto que eles já estavam devendo. E óbvio que depois que eu paguei isso, eu virei o amor eterno da vida dele, a ponto dele querer casar comigo. Ele casou comigo tentando salvar o negócio dele com o irmão, mas nem assim ele conseguiu salvar. O casamento foi um funeral. Ele não quis saber, não se importou se tinha que usar roupa, se não tinha, sabe? Queria ir de calça jeans e camiseta. O que importava era os maços de cigarro na mão e a bebida. Eu olhava pra ele e parecia que ele estava muito pressionado, que ele estava indo pra forca. E mesmo assim, eu casei com ele. Ponto importante, na Turquia tem um exame que é o exame pré-nupcial, que você tem que fazer pra saber se tem algum tipo de doença, alguma coisa. E esse cara, ele tava com sífilis. Imagina você pegando os exames assim em cima da hora, porque é só pra confirmar que tá tudo bem, e aí você vê lá que o cara tá com sífilis. E o pior, ele tinha medo de médico, ele tinha medo de injeção. Então assim, ele não se tratou, porque sífilis você tem que tomar injeção. Ele não se tratou, ele só tomou o comprimido. Então o que aconteceu? Diminuiu a carga da doença nele, mas não deixou de existir, diminuiu a ponto dele não passar para alguém. Vocês estão entendendo no que eu tava me enfiando? E eu tava aceitando e relevando e seguindo em frente? Porque mesmo sabendo disso, eu casei com ele. O meu desespero de eu ter pego alguma coisa era assim, mas eu não tinha pego por causa que a carga era fraca para isso. Então, de uma pergunta que ele me fez, que foi: você quer ser a minha noiva no próximo verão? Eu entrei em toda essa confusão. Depois de casar, eu resolvi voltar para o Brasil para passar férias com o meu filho. E também já tentar levar ele comigo. Eu já tinha visto com um amigo que tinha contato no Fenerbahçe para ele tentar fazer testes de jogar bola mesmo. Já estava vendo várias coisas para o meu filho. O Brasil também tem AIA. Você não pode sair com o seu filho do Brasil se o marido não autorizar, se o pai da criança não autorizar. Então, o meu ex-marido já estava tudo certo. Ele tinha assim, falado: não, tá tudo bem, eu vou assinar, fica tranquila. Nesse tempo, eu conversava com o Edi, pelo vídeo, tudo. Só que ele tava muito estranho. Ele ficava assim, com a boca assim. Acha bom. Muito ouro. Acho que você viria olhando. Olhando aquilo, mas o que tá acontecendo com a boca desse homem? E ele lá, mandava beijo assim, ó. Mandava beijo com a boca mole. Sabe quando você manda beijo com a boca mole? Fazia tudo, mas não abria aquela boca. Se deixasse, ele falava assim, mas não abria aquela boca. Eu falei: o que tá acontecendo com esse homem? Por que você não tá rindo? Por que você não tá sorrindo? O que tá acontecendo? Não, eu tô com uma dor de dente, tô resolvendo aqui, e aí por estar tratando, não consigo abrir muito a boca. Tudo bem, tranquilo. Voltando pra questão do meu filho, o que aconteceu? O meu ex-marido não liberou para o meu filho ir. Deu a louca, né? Ele tava casado com uma libanesa, a libanesa atacando na cabeça dele, que era loucura, falando do que eu tinha ido fazer mesmo na Turquia, porque libanês não gosta de turco, então ela encheu a cabeça dele de coisa, a ponto de eu ter que ir pra audiência para conseguir levar meu filho, e nessas audiências eu fui totalmente julgada de que eu era uma mulher que tava indo pra Turquia pra abrir as pernas. Ninguém viu que eu tinha ido para estudar, para crescer profissionalmente, não. E não foi dada a guarda, não foi liberado para que a criança fosse comigo para a Turquia, porque era como se eu estivesse lá só de tcheco-tcheco, só para tcheco-tcheco. Na audiência eu era a aventureira que ainda ia levar meu filho pro buraco. Com isso, gente, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu não ia conseguir resolver isso do meu filho. E eu não ia voltar a ser o meu filho. Então, eu tive que conversar com o Edi e falar: olha, é melhor você vir pro Brasil, porque até eu resolver isso, de eu conseguir a guarda do meu filho, a gente vai ficar muito tempo longe. E aí ele falou: tá bom. Então, eu vou. Atualizando a chegada do Edi no Brasil. Ele estava me devendo $10.000. Eu paguei as passagens para ele vir ao Brasil. E chegando aqui, cadê os dentes do Edi?
O Edi tava sem 2 dentes na frente. Nesse momento, eu juro pra vocês que eu olhei pro céu e falei, meu pai, eu balanceei, eu vou deixar esse homem, não tem condições. Não tinha condições de olhar para aquele vácuo no meio da boca e sentir alguma coisa. Edi simplesmente tinha medo de injeção, não quis tomar anestesia e nem cuidar dos dentes, e a ótima ideia que ele teve, que achou que seria o melhor a se fazer na vida, era arrancar o dente, sem cuidar, na raça. E que pra ele tava bom, tava tudo certo daquele jeito. Não era ele que ia enfiar a língua no meio daquele buraco, não é mesmo? Eu fui somando as coisas e eu comecei a suadeira. Porque eu tinha um homem com uma cratera na boca, me devendo $10.000, sem saber falar português, que eu não sabia o que ia trabalhar aqui no Brasil. Fui pagar um curso de português para ele, que era melhor eu ter enfiado dinheiro em qualquer terra que ia crescer e ia dar algum tipo de fruto. Porque tava na cara. Ele dizia que ele tinha dificuldade de aprender o português, mas com o tempo eu vi que não era dificuldade. Ele não queria aprender o português. Eu tava gastando mais dinheiro, sendo que ele tava fingindo que tava tentando alguma coisa, que ele não queria, que ele não tava nem aí, porque eu trabalhava e ele sabia que eu ia manter toda a situação. Depois ele começou com uma ideia de que não, ele é turco, então a comida turca, vamos fazer um doner kebab, vamos vender um doner kebab. Porque aí vai ficar milionário, né? Porque, meu amor, eu preciso trabalhar, porque eu sei o que eu tô fazendo, porque é uma ótima ideia. Inxalá, vai chover ouro. Fui eu atrás de uma máquina para fazer kebab. E tinha no Brasil. Mas pro desdentado do Edi, não era suficiente a máquina do Brasil. Porque não tinha uma parte para separar a brasa, não sei o que, umas coisas assim. E óbvio, o irmão dele, falido de Istambul, sabia de uma máquina que era muito especializada, que ia trazer um sabor turco, ia diferenciar todos os kebabs, queijo enfiava que não tinha nada a ver, e que a gente ia prosperar na comida turca. Lá fui eu enviar dinheiro pro irmão dele mandar essa máquina. E essa máquina chegou no Brasil? Não. Sempre tinha algum problema de trâmite de documentação que ele, confirmando que tinha comprado a máquina, não conseguia trazer para o Brasil. Eu coloquei uma amiga minha para tentar ajudar e ele simplesmente não passava as notas, não passava nada dessa máquina para minha amiga, colocava obstáculos para que a minha amiga não conseguisse interceder e resolver a situação. Eu fiquei sem a máquina e com menos dinheiro ainda. Óbvio que ele devia ter superfaturado o dinheiro da máquina, por isso ele não queria mostrar as notas, ou eu sei lá se tinha máquina. Então, assim, eu tava com tudo isso aqui já entalado, com um homem que entrava no serviço um mês e saía no outro, porque não sabia falar a língua. Porque quando era para fazer até alguma comida turca, dava errado, dava ruim. Nos restaurantes daqui do Brasil, já era para ter vindo a gota d'água. Mas eu não sei da onde que eu tirei essa paciência. Porque nem Jó tinha. Um belo dia, eu cansada, exausta de trabalhar. Eu tinha o meu apartamento, meu pai, né, ficava lá também. Meu pai tinha me ajudado a comprar esse apartamento. E ele estava morando lá comigo. Eu cansada, exausta. Ele fez uma amizade lá com a outro turco, que também acabava com a menina, gastava tudo da menina, fazia as doideiras. Fez amizade com esse cara e aí tinha que sempre estar visitando esse cara, indo almoçar e não sei o que, e eu tinha que ir junto. E aí me falou, vamos que eu tenho que ir, vai ter um almoço lá. E eu tava cansada, a ponto de eu não perceber, de tanto trabalho, de tanta exaustão, que eu tava com febre. Eu fui ficando com frio, fui ficando mole, e fui falando pra ele, nossa, eu tô sentindo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu fui ver, era febre. Eu falei, não vai dar, não tem como eu ir. Achando que ele ia me pegar e me levar no hospital. Porque era isso que eu precisava, ir no médico pra tomar remédio. Ele me vira e fala assim, ah, tá bom, então eu vou e você fica aí. Eu falei, não, querido, eu tô doente, você não vai me levar no hospital?
Oh, não, ele fez um chazinho, pegou uma aspirina, falou, ah, não, eu fico 2 horas, eu vou 2 horas lá, depois eu volto, você já vai estar mais descansada, eu te levo no hospital. Pode ser a scam. Gente, pra onde ele ia, na casa desse amigo dele, era longe. Não dava pra ir de táxi, porque era caro na época. Tinha que atravessar, sei lá mais o quê, do outro lado do mundo. Ele não ia ficar 2 horas e voltar. E eu não tive escolha, falei que eu ia dormir, descansar e esperar ele pra ele me levar no hospital. Eu acreditei nesse homem ainda. E é óbvio, gente, que esse homem não voltou, né? Passou 2, 3, 4, 5 horas da tarde, nada. Esse homem voltou 11 horas da noite, trêbado, deitou e dormiu sem querer saber como eu tava. E, gente, eu tava passando mal, eu não tava aguentando. Eu tive que ir sozinha para o médico, 11 horas da noite, tomar remédio, que eu tava com febre alta, com gripe, com um monte de coisa, sem a ajuda desse macho. Aí o caldo entornou. Eu não aguentei mais. Então, na primeira briga, eu já ataquei tudo na cara dele. No que eu fui confrontar esse moço, eu falei, olha, no que eu fui confrontar, eu falei, o dia é o seguinte, eu quero meu dinheiro da máquina, eu quero meu dinheiro do bar. Eu fui pra cima dele achando que eu estava no Brasil, que uma mulher tem todos os direitos de falar o que ela quer, não pensando que ele iria partir pra cima de mim. E ele me empurrou. Só que não foi um empurrãozinho, tipo, ah, sai daqui. Ele me empurrou com a força de me destroçar a ponto de eu cair, bater na quina da mesa e cair com a cara no chão. E não só isso, porque você podia falar, ah, no calor da briga ele me empurrou, eu me desequilibrei, não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele ainda veio me chutar. Quem me salvou foi o meu pai. Quem entrou no meio, meu pai, gente, tem Parkinson. Eu com medo dele pra cima do meu pai. E o meu pai indo pra cima dele pra resolver a situação. Esse homem, esse empurrão, foi mais do que mesmo que ele destroçou o meu rosto. Eu só olhei pra ele e falei que eu ia chamar a polícia e eu sentia que aquilo tava inchando, que eu já não tinha mais controle. E ele simplesmente fugiu. Ele saiu correndo, foi pra casa desse tal amigo e nunca mais voltou. O meu rosto, gente, o meu rosto ficou deformado. Ele inchou, o olho eu não conseguia abrir, tava tudo roxo. Eu não fui aquele dia no médico, eu esperei uns 2 dias pra ir no médico, porque eu tinha vergonha e medo de que alguém me visse na rua. Eu fui, tipo, na calada da noite pro médico e falei pro médico que eu tinha caído da escada, e o médico olhando e falando, oh, quem foi que fez isso com você? Você não vai denunciar. E eu engolindo e falando que não. Não, porque eu tinha conversado com meu pai e o meu medo era o seguinte, eu perdi a guarda do meu filho com toda essa situação. E eu queria reconquistar a presença do meu filho na minha vida. E se eu falasse sobre esse turco, que é o turco que eu fui pra Turquia e que fez tudo isso comigo e tal, isso só ia prejudicar mais de eu conseguir a parte da guarda do meu filho. Então o meu pai também concordou, não, você não vai poder falar nada agora. Isso ficou um segredo entre o meu pai, a minha mãe, eu tive que falar pra minha mãe que eu caí da escada, inventar uma história mirabolante. E o meu rosto, ele não voltava no lugar. Pra vocês terem noção, o médico falou que foi por pouco de eu não perder a vida ou perder o olho. Eu praticamente ia ficar sem o meu olho. Depois, quando eu tomei coragem de denunciar e tal, mesmo com advogado, com tudo, incrível, gente. O processo não foi pra frente. Ele ainda no Brasil, porque ele já tinha recebido o RNE, que é a documentação, né, pra estar no Brasil. Ele se aproveitou disso, já conversava com outra brasileira no Instagram, da qual eu vi mensagens depois dele fugir. Foi morar com essa brasileira, ela montou coisas
e começou a sustentar ele na ideia de que ela seria a próxima esposa. Só que caçaram o RNE dele, ele teve que voltar para a Turquia. E depois de um tempo, essa mulher ainda foi atrás dele na Turquia, ainda na esperança de virar a esposa dele, coisa que ela não poderia virar porque eu estava viva. Esse era um outro medo, porque eu tinha medo de a qualquer momento alguém chegar e acabar com a minha vida para que ele tivesse uma outra esposa. Nisso eu fui tentar fazer o divórcio e eu não consegui fazer o divórcio no Brasil. Foram mais de 6 anos tentando, porque um monte de documentação dava errado, porque eu casei lá na Turquia. Então era outro tipo de trâmite, eu tive que ir para a Turquia para pegar, trocar a documentação, eu chegava lá, tava errado, aí eu tinha que ver outra documentação do Brasil, sempre tinha algum erro, alguma coisa que eu não conseguia fazer esse divórcio. Se eu tivesse casado no Brasil, naquela época teria sido mais fácil. Mas como foi na Turquia, virou uma loucura de regras, de coisas que faltava e que depois não vinha, e eu fiquei 6 anos tentando fazer isso, pior. E o pior, eu fiz amizade antes, né, com um grupo de turcos que tinha a ver com a minha família, que também estava lá na Turquia. E aí eu pedi para que eles fossem comigo até a casa da família para buscar as minhas coisas, porque eu tinha deixado várias coisas de valor lá. E queriam me ajudar a pagar o trâmite da documentação. Porque assim, acho que eu não contei pra vocês, mas eles moravam num tipo de gueto. Então era muito perigoso eu ir lá sozinha, nessas condições, sei lá, que maldade poderiam fazer, né? E com esses turcos, com certeza, eu tinha segurança, porque, né, era mais de um. E eu lembro que eu cheguei lá, né? E a família não, era diferente do que ele era, né? Só que diferente em partes, né? Porque quando eu pedi, tinha livros, joias, tinha várias coisas de valor. E aí eu comecei a pedir as coisas e eles falando que tinha quebrado, que não existia mais, que tava ruim, que tava velho. Então, assim, na hora eu não tive muita malícia, mas era muita coisa minha que tinha lá e eu fui buscar e não existia mais nada. E eu só entendi quando eu saí da casa que os turcos que eu tinha feito amizade olharam pra mim e falaram: você sabe, né, que eles pegaram todas as suas coisas de valor e venderam. Não tá nada estragado ou quebrado. Eles pegaram e ganharam dinheiro com isso. Eu esqueci de falar que ainda, quando ele fugiu, ele ainda tentou contato comigo, tentou conversar comigo em bar, pediu pra voltar. Óbvio que eu não voltei. Mas ele ainda teve a capacidade de fazer isso. E eu olhei e falei, cara, eu sou uma mulher que eu podia conquistar tudo. E eu entrei nessa situação para perder tudo. Eu não precisava ter passado por nada disso. Eu estava bem construindo a minha vida sozinha. Isso me invadiu por mais de uma década. Só agora, com 50 anos, é que eu tô conseguindo abrir essa situação. Hoje eu cuido bem do meu filho, eu cresci profissionalmente, eu tenho um ótimo trabalho, tenho todas as especializações, pós-graduações, tudo que eu quis. Eu não sei porque eu quis criar esse buraco na minha vida, mas a gente não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. Por isso que é muito importante a gente pensar sempre nas nossas escolhas. Apesar de eu continuar a minha vida, isso se alastrou por muito tempo dentro da minha mente, do meu coração. Mulheres independentes, eu venho aqui falar porque eu também sou uma. E eu também já tive essa ideia de que por eu ter condições financeiras, ajudar o meu parceiro seria um caminho de parceria, como eu vi com os meus pais, como era antigamente. Não é. Não façam isso. E agora vem um lado aí da Leca conservadora. A Leca sempre é muito moderna, com a cabeça sempre aberta, mas batendo a cara, né, na vida, eu entendi que a mulher não tem que tomar a frente nas questões financeiras em um relacionamento. Ela pode sim, ela deve ter o dinheiro, a individualidade dela para cuidar das coisinhas dela, para quando ela quiser sair dessa relação, mas investir
e ajudar um macho em coisas que ele tem que levantar e construir na vida dele, não. Porque nós não somos mães, não somos médicas, psicólogas, não somos banco. Não somos o diploma e o currículo que eles têm que conquistar. Nós temos que ser valorizadas. O investimento tem que vir, sim, na mulher. E como que um homem vai investir numa mulher? Tendo o seu estudo, tendo o seu trabalho, tendo a sua condição financeira. E nós também temos que fazer a nossa parte. Mas deu para entender que não dá pra gente querer tomar o lugar do homem nessa hora e sair pagando tudo e fazendo tudo? Não façam isso. Eu já fiz isso uma vez. E foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Porque era um dinheiro que eu poderia ter investido em mim e talvez eu tivesse em outros patamares agora. Fora o tempo que eu perdi. Não tô falando aqui que um casal, quando está junto, que já casou, não pode dividir alguma coisa ali na casa para crescer. Às vezes a gente fala de uma forma muito geral, mas acredito que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E sendo bem sincera, nos dias de hoje, se você não encontrar um homem que vai somar naquilo que você já tem, fique solteira. Porque você já tem tudo aquilo. Não tem o que acrescentar. Ah, Leca, você tá sendo interesseira. Não, eu estou valorizando todo o meu esforço que eu tenho como mulher, o quanto eu me dedico à minha saúde, ao meu físico, à minha mente, ao meu trabalho. Eu preciso de uma pessoa no mesmo patamar do meu lado. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.